Olá, a paz de Cristo a todos. E nós vamos aqui dando continuidade à nossa reflexão sobre a perseverança. Então, perseverar é permanecer na vontade do Senhor. E é importantíssimo que para escutar a vontade do Senhor, nós busquemos fazer jejum. Então vamos refletir hoje sobre a importância do jejum na vida de todo servo do Senhor. Vamos lá em Isaías 58, versículos de 9 a 12. Isaías 58, versículos de 9 a 12. Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livre os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então, tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Tudo isso, palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui na palavra do Senhor, podemos ver o que é o verdadeiro jejum. O jejum é a privação de algo em favor de outro. É deixar um para dedicar-se ao outro. O jejum é chamado assim a oração do nosso corpo para a prática das boas obras. Então, o jejum nos ajuda a romper com a injustiça, a desatar as cordas do jugo, a dar liberdade aos oprimidos, quebra toda espécie de jugo, ele reparte o alimento com quem tem fome, dá abrigo os que são sem asilo, veste os maltrapilhos. E se essa prática é realizada, a luz do Senhor surgirá em nós como a aurora. As nossas feridas serão cicatrizadas e a justiça caminhará diante de todos nós. E a glória do Senhor estará nos guardando, será a nossa retaguarda. Precisa de mais um motivo para praticar o jejum? Não, né? Eu penso que não, porque o jejum é para nós uma resposta de fidelidade. Ele nos conduz à fidelidade. Então, todo jejum é realizado no corpo. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, eu vou fazer um jejum de televisão. Então, o jejum de televisão não é uma coisa que vai adentrar o seu corpo, que vai te alimentar, o alimento sólido que entra pela sua boca. Então, todo jejum é realizado no corpo. Nós temos necessidade de jejuar,
para ser fiel ao Senhor, para ser fiel aos seus ensinamentos. Porque o jejum fortalece o espírito, ativa os nossos ouvidos espirituais e é uma arma poderosa contra o inimigo. Então, quero crescer espiritualmente? Pratico o jejum. Quero ouvir a Deus, saber qual é a sua vontade na minha vida. Como saber a vontade do Senhor se eu não ouço dele qual é a sua vontade a ser realizada? Então, o jejum nos ensina a ouvir o Senhor. O jejum também é sinal que eu sou dependente do Senhor. Mostra em mim que eu sou uma pessoa dependente das graças do Senhor. Porque o jejum tem o seu lado natural e tem o seu lado prático. Né? Na praticidade, o jejum nos tira a aflição da alma. Porque temos com o jejum o propósito de humilhar a nossa carne e buscar em Deus em oração a gratidão e a obediência. A gratidão e a obediência. Vamos ler em Romanos 8, 5 a 8, que vem falar para nós como agradar o Senhor. Romanos 8, de 5 a 8. Sabendo que o jejum nos adentra a vida no Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos dá em nós a vida de Deus. Então, Romanos 8, 28 vem falar: os que vivem segundo a carne gosta do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a inspiração da carne é a morte, enquanto a inspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então termina falando para nós assim: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então o jejum também, ele vem para disciplinar o nosso corpo. Então o jejum, ele tem função dupla. Ele disciplina a carne e disciplina o espírito. Ao passo que ele enfraquece a carne, ele fortalece o Espírito de Deus em nós. Então, a função do jejum, ele vem contra os desejos da carne. E Romanos 8 termina aqui para nós falando: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E o que é carne aqui? A carne é toda a nossa humanidade, com nossos quereres, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Então nós precisamos anular a nossa vontade para que a vontade de Deus e o desejo de Deus venham nos formar na sua graça, no seu amor. Então, a carne aqui significa nossa natureza pecaminosa que se manifesta através do nosso físico. Então, o que vai manifestar no nosso físico pela carne? Vai manifestar a vontade, as emoções e o intelecto da nossa alma, que determina todas as nossas ações. Então, a vontade, as emoções e o intelecto
determina as nossas ações. Aqui agora nós podemos entender porque muitas vezes você se sente fraco, se sente amedrontado diante de um jejum. Por quê? Porque sente medo de anular a sua vontade, porque você sente medo de anular as suas emoções, porque sente medo de deixar cair todos os seus conceitos intelectuais, para que o conceito espiritual que vem de Deus através da sua vontade, através da tua palavra, venha gerar em nós uma outra pessoa, uma nova criatura, segundo a vontade de Deus, vivendo, no Espírito de Deus. Então, permanecer na carne é desagradar a Deus. Então, se eu faço só as vontades da minha carne, olha, gente, o que acontece? São tantas emoções na nossa alma, são tantos desejos na nossa alma, que ficamos surdos diante da vontade de Deus para decidir de acordo com a sua vontade. Então, o jejum tem essa função de gerar em nós que nós podemos escolher por decisões corretas. Então, o jejum é eficaz para negar em nós a vontade da carne e para sobressair, elevar em nós a vontade de Deus, para silenciar a nossa voz, para que a voz do Senhor venha falar em nós, para que a voz do Senhor venha nos alimentar, para que a voz do Senhor venha gerar em nós o teu querer, o querer do Senhor, o querer do nosso amado Deus. Então, a necessidade primária, o jejum tem a função de calar em nós a nossa necessidade primária. Por quê? O nosso corpo tem várias necessidades, né? E a primeira delas é o alimento, é a comida. Então, se negar esse desejo, que é o maior, que é a comida, a nossa alma nos relata: tô com fome, quero comer, preciso comer. Mas se em Deus nós submetemos essa vontade, que é a primeira, então a nossa alma ali, ela silencia e ela sossega e ela vai de encontro à oração. Sossega a nossa alma na oração, porque ali a nossa alma não tem nenhuma necessidade, porque a primeira foi submetida na vontade do Senhor. Então, tirar apenas o alimento tem função de jejum? Mas de modo nenhum, porque o jejum, ele não é uma dieta, o jejum não é uma direção nutricional. O jejum, ele tem valor da graça de Deus, porque ele traz para nós o discernimento, porque o jejum se inicia com a oração. Por isso que o jejum não é uma dieta, porque ele se inicia com uma oração, com uma entrega, com um propósito, porque aí Deus vem e dá para nós a direção daquele jejum. Que tempo, né? Quanto tempo você precisa jejuar naquele propósito? E existe 2 tipos de jejum. É o total e o parcial. Se eu não sou acostumada a jejuar, eu preciso começar com o parcial. Eu preciso começar porque
o jejum não é um teste de resistência, de jeito nenhum. Então não precisa, eu não jejuei, é a primeira vez que eu vou jejuar, mas eu quero começar logo com o total. Não é teste de resistência. O jejum é o início de uma submissão, de uma fidelidade do nosso interior entregue ao nosso Deus. Então, desse jejum, que é o parcial e total, nós temos o jejum que é chamado jejum da igreja. O que é que nos ensina o jejum da igreja? Que todos nós devemos jejuar ao menos. Então, ao menos, o pouco, o menor que você jejue, o menor que você jejue tem que ser na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Então, esses são os 2 dias de preceito, que é o mínimo que a igreja aconselha. Esse é o mínimo. Mas nós não podemos parar no mínimo para Deus. Para Deus é o nosso melhor. Para Deus é o nosso maior que nós podemos. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é o nosso Senhor. Então, como se faz o jejum parcial? Você se abstém de uma refeição. Então, todo jejum, ele começa após o café da manhã. Às 6 horas, às 7 horas, você toma o café da manhã, ali inicia o seu jejum. E a refeição que se abstém normalmente é o almoço. Então, toma o café da manhã e ali não alimenta, né? Água pode beber, mas não nenhum outro alimento até o jantar. Porque na oração inicial da entrega do seu jejum, Deus já falou em seu coração. Se com os propósitos que você colocou daquele jejum, Ele também, Deus te dá um direcionamento até que horas você vai jejuar. Que horas que você vai encerrar o seu jejum, você vai entregar o seu jejum ao Senhor. Se é às 6 horas o jantar, se é às 7 horas, se é às 5 horas, né? Se é às 18 horas, se é às 19 horas, né? O jantar. Então, ali é direcionado por Deus. Então, esse jejum é o jejum da igreja, que é o mínimo que ela pede para todos nós, jejuar 2 vezes ao ano, na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, e esse jejum é feito abstendo-se da refeição, normalmente do almoço. Tem também o jejum, que é parcial também, que é chamado jejum de Nossa Senhora, que é o jejum a pão e água, porque assim ela nos ensinou e nos pediu em Medjugorje, para que jejuássemos a pão e água pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo. Então, como se faz esse jejum? Inicia tomando o café da manhã e o restante do dia vai alimentar só de pão e quando tiver sede, tomar água. E aconselho aqui não comer o pão junto com a água, porque pode fermentar e dar dor de cabeça. Então, bebe a água, passando alguns minutos, depois come o pão, ou come o pão, passado alguns minutos, bebe a água. Então, esse é o jejum que refreia a gula, disciplina o nosso comer. Jejum de pão e água, refreia a gula e disciplina o nosso comer. Tem um terceiro jejum também, que é o jejum de líquidos. Jejum à base de líquido. Então, nesse jejum, o que pode ser ingerido? Água de coco, água normal, chás e suco. Mas lembrando aqui que suco não é vitamina. Suco é apenas o suco, tem que ser líquido. E faz também dos mesmos moldes. Começa com oração, o dia inteiro leva a oração,
de hora em hora você está na oração para fortalecer o seu espírito. Esse é a intenção primordial do jejum. E tem agora o quarto jejum, que é o jejum completo. Começa com o café da manhã, após o café da manhã, e aí o dia todo não se alimenta, não ingere nenhum alimento. Se der sede, pode tomar água, mas alimento de espécie nenhum. Então, todo dia, então finda o seu dia, desta forma. Vamos ver em Isaías 58, versículos de 6 a 8. Versículo 8. Então, a tua luz surgirá como aurora, e as tuas feridas não tardarão a cicatrizar. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá a tua retaguarda. Então, o jejum, ele tem a finalidade também de apagar os nossos pecados. A esmola, a penitência que você faz, ele tem a finalidade de tirar de nós todas as nossas misérias que nos afasta da bondade de Deus, da bondade do Senhor. Então, o jejum, ele é uma arma poderosa contra o inimigo do espírito. Assim nos ensina o Senhor. Porque o Senhor Jesus, quando foi iniciar a sua vida pública, logo que ele foi batizado, ele foi para o deserto jejumar para preparar para a sua missão, para a sua vida pública, para escolher os seus, para ensinar, para fazer cumprir a vontade de Deus que tinha reservado para ele aqui na terra. Então, para entrar dentro da vontade de Deus, para escutar a Deus, para decisões importantes, nós devemos entrar em jejum, para que Deus possa nos direcionar. Não esqueça que o jejum é essa arma poderosa contra o inimigo. Porque o inimigo, Jesus estando lá no deserto, ele tentou o Senhor, oferecendo todas as riquezas desse mundo, todas as belezas desse mundo. E o Senhor falou para ele, na última tentação, porque ele queria que Jesus transformasse as pedras em pão para matar a sua fome. E Jesus falou para ele, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, a vida espiritual do homem é baseada na palavra de Deus. E o escutar a palavra de Deus passa pela prática do jejum. Então, irmãos, sejamos dóceis, sejamos assim piedosos e queiramos essa prática para a nossa vida. Porque o jejum nos refreia a velocidade do crescimento da carne em nossa vida e nos acende a velocidade do crescimento do Espírito, porque somente no Espírito Santo é que ouvimos o Senhor, somente no Espírito Santo é que entendemos a vontade do Senhor. É somente no Espírito Santo que encontramos força para permanecer firmes na vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima.